Hoje é um dia especial por ser domingo, e nesse dia especial de domingo nós nos reunimos como a igreja nesse local para engrandecer o nome do Senhor, mas também é um dia em que o mundo fala muito sobre a Páscoa, e eu sei que muitas vezes a ênfase nesses dias não é a ênfase certa, correta, né? A gente fala mais sobre coelho, ovos de Páscoa, né? É um momento que a gente come bastante chocolate nesse final de semana, né? Mas a gente normalmente não vê as pessoas falando sobre o personagem principal desse momento, que é Jesus, não é? E por isso que nós estamos aqui, porque aqui Jesus é o personagem principal desse final de semana. E foi por causa dele, da morte e ressurreição, que nós estamos aqui nessa manhã, né, para louvar o nome dele. Nós vamos começar hoje, né, nesses próximos domingos desse mês, vamos tentar analisar aquelas testemunhas que estavam ou presenciaram esse momento tão marcante e importante na história e na vida de Jesus e na nossa vida, e também na vida daquelas pessoas que estavam ali. Vamos ver a reação dessas pessoas, como elas reagiram à cruz de Cristo, de que forma essa cruz impactou a vida dessas pessoas. Nesses dias nós vamos ver. Claro, não vamos olhar todas as pessoas que estavam ali ao redor desse momento, observando, participando ativamente ou não, ou parcialmente, mas nós queremos tirar algumas lições, e hoje nós queremos ver Pedro, porque Pedro é alguém muito importante no contexto desse momento. Pedro conheceu Jesus através do seu irmão, que o levou ao conhecimento do Messias, de Jesus. E nós sabemos que Pedro era uma pessoa ativa, temperamento forte, sabe? Alguém trabalhador, que se empenhava, gastava a sua energia no trabalho, e principalmente no trabalho de Jesus, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens. E a gente sempre vê esse Pedro, né, com altos e baixos na sua vida. E talvez eu e você, nessa manhã, nós nos identificamos de alguma forma com Pedro. E se isso acontece com você, né, eu acho que nós temos boas lições nessa manhã. Eu não sei se em algum momento da sua vida, ou nesse momento da sua vida, você está se sentindo abandonado ou traído, porque é um momento difícil na sua vida que você está passando, enfrentando, e aquelas pessoas que você mais confiava, que achava que eram seus amigos, que amava você de verdade, porque declarou isso por muito tempo, mas nesse momento de tanta dificuldade para você, você se sente abandonado, porque os seus amigos, nesse momento, não estão do seu lado, tentando ajudar você ou encorajar você. Jesus enfrentou isso. Se você lembra, quando Jesus foi lá no jardim orar, ele levou 3 discípulos, porque ele achava que aqueles discípulos estariam junto com ele naquele momento. Mas, às vezes que Jesus foi orar e voltou, ele encontrou esses amigos dormindo. Eles não estavam vigiando, sabe? Eles não estavam agindo de forma a ajudar o seu amigo, entre aspas. Acontece conosco. Então imagine na cruz, Jesus, depois de passar 3 anos com tantas pessoas, encorajando, curando, ajudando, alimentando, ensinando, mas nesse momento também, provavelmente Jesus estava se sentindo assim com relação a ele, que eles abandonaram ele. Eu peço que você abra comigo em Mateus 26, e vamos, a partir do versículo 31, vamos tentar tirar algumas lições aqui. E como eu falei, a gente vai ver que Pedro era um personagem que a vida dele tinha altos e baixos, não é?
Eu creio, a minha vida é assim, talvez a sua vida é assim, não é? Nós temos altos e baixos, tem momentos que a gente está muito bem, forte, tem momentos que a gente está passando por alguma situação que tenta abalar e etc. Mas no capítulo 26, verso 31, ele começa a mostrar o que levou Pedro a negar Jesus. E nós vamos ver que o que levou Pedro a negar Jesus é o mesmo que leva eu e você, muitas vezes, a agir da mesma forma. No verso 31 diz assim: então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então veja os passos, nesses versículos que conduziram Pedro a negar Jesus. Jesus está próximo de ir à cruz, está no processo de julgamento, ele está lá na casa onde tinha lá as pessoas para julgá-lo, tinha pessoas ao redor querendo saber da notícia, o que estava acontecendo, era uma movimentação na cidade, e a gente sabe que Pedro vai negar Jesus. Mas o que levou? A primeira coisa é a autoconfiança. Quando nós nos achamos autossuficientes, orgulhosos demais, poderosos demais. E Pedro se achava assim. Quando nós vemos no versículo 31, Jesus disse, olha, hoje mesmo vocês vão me negar. E Pedro diz, eu? Jamais. Eles podem te negar, mas eu não. Então Pedro era autossuficiente, ele tinha uma visão errada de si mesmo. Ele se achava o super cristão. Ele achava que ele era forte demais, que a fé dele era maior do que qualquer um daqueles discípulos. E o que levou Pedro a pensar de si mesmo dessa forma? A autoconfiança, o orgulho, que muitas vezes entra no nosso coração e nós achamos que somos poderosos, que a gente consegue, entrar em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas o próprio Jesus diz para ele, não, Pedro. Então nós precisamos entender que a autoconfiança, o orgulho, levou Pedro a cair, a negar Jesus. E talvez a autoconfiança ou o orgulho é a mesma coisa que muitas vezes tenta você ou eu a cairmos, a negarmos Jesus diante da situação que surge. Talvez quando nossa vida, o barco está tudo tranquilo, a água está tranquila, talvez a gente se declare até como Pedro. Jamais eu vou fazer isso, jamais. Mas quando nos encontramos numa situação difícil da vida, muitas vezes vem o desânimo e a gente começa a afundar como Pedro. Vem o medo na nossa vida e nós não temos mais coragem. Qual é o remédio? Qual é o remédio para a autossuficiência? É a humilhação. É quando eu nego a mim mesmo para fazer aquilo que Deus fala, para fazer a sua vontade. Pedro até falou isso, mas na prática ele não fez. Então, ou eu vou negar a mim mesmo em muitas situações da minha vida, ou eu vou negar Jesus. Eu e você que somos cristãos, ou negamos a nós mesmos, ou negamos Jesus. Quando eu não nego a mim mesmo, provavelmente eu vou negar aquilo que Jesus ensina em sua palavra. O segundo fator que nós podemos ver, que conduziu Pedro a negar Jesus, tem a ver com a tentação. Porque Pedro se achava muito forte espiritualmente. E o próprio Jesus já tinha falado para Pedro. Se você lembra lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus disse, Simão, Simão,
Eis que Satanás pediu para peneirar você com trigo. Ou seja, a ideia de peneirar é destruir. É a forma como Lucas está usando para dizer a maneira ou o propósito que o diabo queria com a vida de Pedro. Mas Pedro se achava muito forte espiritualmente. Isso não vai acontecer comigo. Jesus disse: Pedro, olha, eu roguei por você, porque Satanás queria destruir você. E é isso que acontece quando a autoconfiança entra no nosso coração. Nós achamos que somos fortes o suficiente para encarar e enfrentar qualquer tentação. Qualquer tentação, sabe? Eu vou e não vou sofrer dano nenhum. Muitas vezes as pessoas até nos orientam, dizem: olha, cuidado, nos dá alerta, mostra o perigo. Mas a gente, autoconfiante, acha que tem uma fé mais do que todo mundo. E aí a gente diz: não, eu consigo, isso não tem problema para mim. E quando nós olhamos, nós caímos. Jesus disse, um pouco antes desse momento, ele disse: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Jesus já tinha alertado Pedro, mas Pedro não ouviu, ele não deu a atenção àquilo que Jesus falou. Ele precisou passar por esse processo para lá na frente, anos depois na sua vida, ele aprender, depois de aprender com o que Jesus ensinou, ele não deu ouvido e passou. E lá em 1 Pedro, nós vimos na série passada que falamos sobre 1 Pedro, nós vimos ele dizer: cuidado para aqueles cristãos, que o diabo é como um leão faminto, que está nos rodeando, tentando nos destruir. Pedro teve que aprender isso na prática, porque a sua autossuficiência o fez cair. O terceiro fator é o distanciamento. Quando nós, vamos nos distanciando de Jesus. Esse mundo nos oferece tantas coisas para nos distanciar de Jesus, para ocuparmos nosso tempo. São coisas boas, atrativas, mas tem um poder imenso de nos tirar de Jesus, de diminuir nosso tempo com Jesus, de distanciar nosso relacionamento com Jesus. No versículo 58, fala que ele estava de longe, ele seguia Jesus de longe, ele estava distante de Jesus. Mas quando Pedro estava próximo de Jesus, ele era um guerreiro, chegou até a pegar a espada do soldado Malco e cortar a sua orelha. Ele tinha ousadia quando estava próximo de Jesus. Mas quando ele foi se distanciando de Jesus, ele se tornou uma pessoa medrosa. Aquele personagem forte, corajoso, se tornou um medroso. Alguém que negou Jesus. Então preste atenção nas coisas que tentam distanciar a mim e a você de Jesus. Os atrativos dessa vida que nos faz ficar longe de Jesus. Quanto mais longe de Jesus, mais fraco nós somos, mais vulneráveis nós nos tornamos. Por isso nós precisamos nos aproximar de Jesus. Quarto fator que levou Pedro a cair está no versículo 59. Tem a ver com o ambiente. Além de estar longe, Pedro estava num ambiente de pessoas que odiavam Jesus, que planejaram matar Jesus, que estavam ali para condenar Jesus, com falsas testemunhas e etc, etc. Mas Pedro estava nesse ambiente, ele estava no meio dessas pessoas. Por quê? Porque Pedro era autossuficiente. Ele se achava poderoso, forte, capaz de vencer qualquer tentação. Muitas vezes nós somos assim. Nós sabemos que aquilo é um mal terrível. Nós vemos as pessoas sofrendo, famílias, etc. A gente vê a desgraça no mundo, mas nós achamos: isso comigo não acontece. Eu posso estar naquele ambiente, eu posso ir naquele outro ambiente, e isso não vai, fazer nenhum mal na minha vida. Estávamos conversando com
alguns casais de amigos lá do Nordeste que infelizmente chegaram à separação. E nós conversando, né, com eles, um deles falou: olha, eu comecei a frequentar determinados ambientes com a minha esposa. A gente ia, tinha pessoas lá, era legal, a gente se divertia, fazia muito bem para a gente. E eu perguntei: mas o que levou vocês, né, a chegar ao ponto de terminar o casamento? Estava fazendo só algumas perguntas para tentar entender. E ele falou: olha, nós íamos sempre no final de semana, mas certo dia, o amigo lá do trabalho disse: vamos lá. Não, normalmente eu vou com a minha esposa no final de semana e tal. Não, mas vamos lá, vamos nós dois, vamos lá. E eles foram para aquele ambiente, os dois, o marido e o amigo. E isso se tornou uma prática. Nesse ambiente, ele conheceu outra pessoa. E o final da história é que isso levou ao fim desse casamento. Então, muitas vezes nós estamos levando nossa família, sabe, para destruição, e a gente não percebe por causa dos ambientes que nós estamos indo. Então temos que ter cuidado. É um leão feroz querendo nos destruir. Ele queria destruir a vida de Pedro. Jesus que não deixou. Ele quer destruir a nossa vida também, a nossa fé, sabe? A nossa família, o nosso exemplo na terra. Ele quer fazer isso. E se eu estou indo nesses ambientes que ele se faz presente, eu estou sendo uma presa fácil nas mãos dele. Pedro se tornou. Olha o ambiente que Pedro estava. Olha o ambiente que Pedro estava. Pedro, que era aquele servo que sempre tomava frente, que talvez influenciava os outros discípulos nas atitudes e etc. Agora está alguém sentado lá, morrendo de medo, pensando: acabou tudo. Ele estava num ambiente errado. Então, assim, quando nós estamos num ambiente errado, isso também pode acontecer conosco. São nesses ambientes que a gente perde a nossa fé, que a gente tem medo, sabe, de se posicionar como cristãos, como filhos de Deus. E muitas vezes somos influenciados a participar e agir das mesmas coisas. E no final é a queda. E a gente muitas vezes fica perguntando: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Talvez Pedro pensou sobre isso também na sua vida. E aí, quando nós vemos os versículos 70 a 74, nós vemos a queda de Pedro. Aquilo que Jesus anunciou antes aconteceu. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Ele vai, fazer injúrias na última pergunta, né, que é feita para ele sobre Jesus. Mesmo eles tentando se esconder ali, no meio daquelas pessoas, mas as pessoas sabiam. Ele é um deles. Pedro era galileu. Jesus era galileu. E Pedro se parecia, as pessoas sabiam. Não é? É a mesma coisa quando chega um nordestino, né, aqui, como eu. Aí eu começo a falar, as pessoas dizem: você não é daqui, né? Eu falo: não sou daqui. Eu não nasci aqui, mas eu sou daqui. Eu estou aqui agora. Então nós precisamos entender isso, sabe? Isso vai levar a uma queda na nossa vida. Isso aconteceu com Pedro. Muitas vezes nós estamos agindo dessa forma. Agora, a gente viu a queda, né? O que levou Pedro a negar Jesus. Quando nós nos encontramos numa situação dessa como Pedro, o que fazer então? O que vamos fazer? Vamos dizer: acabou tudo, encerrou. Agora eu vou me entregar de corpo e alma ao mundo, né? As coisas desse mundo. Agora Deus não me ama mais. É assim. E o que Jesus faz quando nós estamos numa situação dessa? Ele cruza os braços, ele olha de lado, ele não quer nem saber com as decisões que você tomou. Não, ele não faz isso, não é? Porque ele nos ama tanto que ele deu a sua própria vida por nós. Ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção de volta, para trazer você de volta. E se você for olhar, foi isso que ele fez com Pedro. Ele não deu, por encerrado a história de Pedro. Não, mas ele usou a história de Pedro, a falha de Pedro, para que ele pudesse crescer,
para que ele pudesse ser transformado em algumas áreas que ele precisava, essas que nós falamos. É isso que ele faz. Então, se você está numa situação dessa, de desânimo, de negar Jesus, de não querer Jesus na sua vida, porque essas coisas aconteceram, hoje é o dia de você se recuperar, de você sair daqui novo, animado na sua fé, sabendo que a autossuficiência, o orgulho só atrapalha, os ambientes atrapalham, sabe? O distanciamento de Jesus atrapalha, só faz a gente piorar. Hoje nós podemos sair daqui, porque Jesus, ele começa esse processo, quando você olha o versículo 75 do texto de Mateus, 75 diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. O Evangelho de Lucas 22, 61 diz assim, que então, voltando-se o Senhor para Pedro, fixou os olhos nele, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que antes que o galo cante 3 vezes ele negará. Então imagine Jesus de frente do seu traidor. Qual é a postura de Jesus? É deixar o traidor ser destruído por Satanás? De forma alguma. Ele coloca o seu olhar amoroso, e ele olha para Pedro, e aquele olhar entrou no coração de Pedro, fez Pedro lembrar quem ele era, e levou Pedro a chorar amargamente. E isso tem a ver, sabe, com arrependimento. Chorar amargamente é uma palavra que quer dizer lágrimas podres. Quando Jesus olhou para o coração de Pedro, as lágrimas de Pedro colocaram todas as sujeiras do seu coração para fora. Jesus precisou olhar para ele. E o olhar de Jesus levou Pedro a limpar o coração, a reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua queda. E qual é o processo que Pedro faz? Ele se arrepende, ele chora amargamente, esse choro amargo, podre, que levou Pedro a limpar o coração e olhar para Jesus de outra forma. Pedro, ele se arrepende, é o choro do arrependimento. Jesus já tinha falado isso, não era? Bem-aventurados que choram, porque são consolados. É o choro do reconhecimento de quem somos, que somos podres, que somos sujos e que precisamos desse choro de arrependimento, de mudança na nossa vida. Abra comigo para a gente concluir a ideia em João capítulo 21. João capítulo 21, Jesus cumpre aquilo que ele falou, e ele se encontra novamente com os discípulos estão lá desanimados, e eles estão pescando, e parece que o mar não estava para peixe, não tinha peixe, por mais que eles eram profissionais, habilidosos, mas o mar não estava dando peixe naquele dia, até que um homem se aproxima e começa a falar com eles, e esse homem era Jesus, e Jesus manda eles lá, eles vão, e aí voltam com peixe, etc. Mas nesse texto de João capítulo 21, é onde Jesus se encontra com Pedro e ele faz 3 perguntas a Pedro. Nós sabemos, a partir do versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que aqueles? Olha, ou do que estes? Lembra que a autoconfiança, o orgulho de Pedro disse: eu negar você, Senhor, de forma alguma, ele sim, eu não. Pedro sempre se achou, sabe, esse poderoso, forte, etc., mais do que o outro. E Jesus pergunta aqui: Pedro, e aí? Você me ama mesmo mais do que eles? Então imagine o coração de Pedro, sabe, ouvindo isso de Jesus. E Jesus faz 3 vezes, você pode ler o texto, para a gente não se prolongar muito,
Você pode ler todo o capítulo, você vai tirar as lições. Mas a gente vê Jesus fazendo isso e, segundo a gente percebe no termo que Jesus usa, as primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra agape. E a resposta de Pedro é com a palavra grega que não tem a ver com agape. É o amor de amizade. Pedro não tem mais coragem de responder a Jesus, porque agora Pedro foi convertido, seu coração foi transformado, ele reconheceu seu erro, a sua autoconfiança, seu orgulho foi por terra. E ele sabia que não poderia enganar Jesus, porque Jesus vê onde nós não vemos. E quando Jesus faz a terceira vez a pergunta e muda e usa a palavra grega que Pedro responde da mesma forma. E Jesus faz a pergunta não com a palavra agape, para dizer para Pedro que mesmo ele não amando a Deus com amor sacrificial, Deus aceita ele com o amor que ele tem para com ele. Deus não joga ele fora. Você não precisa, Pedro, mostrar que é um super-homem, sem falhas, sem defeitos e etc. Não. Jesus disse para Pedro, Pedro, Deus aceita você como você. Eu preciso aceitar quem eu sou. Uma pessoa fraca que depende de Jesus. Então, se você entrou hoje aqui se sentindo dessa forma e fez uma reflexão dos passos que levaram você a chegar a esse estágio, assim como Pedro, eu quero encorajar você hoje, sabe, a se levantar daqui, sair daqui sabendo que Deus ama você. E eu espero que eu e você, assim como Pedro, possamos chorar amargamente, ou seja, tirar toda a podridão nessa manhã, do que nos levou, sabe, a nos distanciar de Jesus, a negar Jesus. Mas se você está aqui hoje, e você ainda nem passou pelo o primeiro processo de se tornar um discípulo ou uma discípula de Jesus, nós estamos de braços abertos para receber você nessa família, para que você possa também receber o olhar penetrante no seu coração de Jesus. Esse olhar que faz eu olhar para dentro de mim e reconhecer tudo que é sujo dentro de mim e deixar Jesus limpar a minha vida. Que Deus nos abençoe.